Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Vamos falar sobre Luiz Sinisterra, o colombiano que tem negociação bem encaminhada com o Cruzeiro. Vamos trazer detalhes deste negócio, a expectativa das partes para uma evolução e aí para uma contratação. O Cruzeiro buscaria mais atacante no mercado? Clássico nas quartas de final da Copa do Brasil, a preparação para o duelo com o Mirassol, tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente falava da semana que começava com muita expectativa por reforço e também pelo sorteio da Copa do Brasil, o Cruzeiro que volta aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, a programação já foi divulgada. Cruzeiro treinando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo viaja para o interior de São Paulo e joga na segunda-feira diante do Mirassol. Daqui a pouco vamos até atualizar o calendário do Cruzeiro, porque está definido. Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro. 2 jogos, decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil no Mineirão. Primeiro jogo no final de agosto na Arena do Atlético e a partida de volta depois da data FIFA de setembro, no dia 11 de setembro, uma quinta-feira no Mineirão. É o Cruzeiro decidindo em casa, foi assim o sorteio. O Cruzeiro esteve representado pelo Pedro Júnior, vice-presidente, e pelo Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol. Claro que a CBF ainda vai oficializar estas datas, mas pelo calendário que temos hoje, é uma tendência do primeiro jogo ser realmente na quarta-feira, 27 de setembro. E aí, o Cruzeiro teria no calendário agora o Mirassol na segunda-feira em Mirassol, dia 23 de agosto, Internacional no Mineirão, depois, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, na Arena, o jogo com o Atlético Mineiro com o mando. No dia 30 de agosto, um sábado, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Aí vem a parada da data FIFA. No dia 11 de setembro, o Cruzeiro recebe o Atlético no Mineirão. É a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É um calendário que vai permitir aí com que o Cruzeiro tenha força máxima nos 2 jogos, necessidade nenhuma, porque joga com o Mirassol na segunda, depois só no sábado diante do Inter. Aí na quarta-feira seguinte, então terá domingo, segunda, terça e a quarta para recuperação de todo mundo. Vamos só aguardar o horário, se será 7h30, 9h30 da noite. E depois joga no sábado, aí contra o São Paulo, se precisar, pode preservar um ou outro. Aí vem uma data FIFA e somente no dia 11 de setembro a partida de volta desta fase então de quartas de final da Copa do Brasil. Sobre o mercado, informação que a gente antecipou mais cedo, Cruzeiro tem uma negociação bem encaminhada com o atacante colombiano Luiz Sinisterra, 26 anos, ele pertence ao Bournemouth da Inglaterra. O Sinisterra teve alguns problemas aí musculares, 2 lesões musculares nos últimos meses, que até atrapalhou o processo. Hoje ele está recuperado, vem fazendo treinamentos com a equipe inglesa na pré-temporada, não foi relacionado para amistosos, mas a questão física não deve ser problema. Claro que, fechando todos os detalhes que faltam, ele vai passar por exame médico e só será jogador do Cruzeiro depois de tudo aprovado. Mas é uma conversa que avançou bem nas últimas horas, uma negociação aí que já vem de alguns dias e caminha para um desfecho positivo realmente. É a informação que a gente tem. Alguns termos ainda estão sendo definidos, como, por exemplo, as condições para a vinda do Sinisterra. Claro que tem uma negociação bem encaminhada, né? Então são detalhes, mas o Cruzeiro trabalha com uma vinda do atleta para que ele fique alguns anos no Cruzeiro, até porque o combo, né, do Sinisterra, e aí quando a gente fala combo, envolve tudo relacionado à grana, né? Não só em termos de aquisição,
de salário, de comissão, de luvas e etc. Então, o Cruzeiro trabalha com o Luiz Sinisterra vindo, dando muito certo e ficando por algumas temporadas aqui na Toca da Raposa 2. É um jogador que teve o aval, claro, do técnico Leonardo Jardim. Acho que o currículo do atleta dispensa aí a apresentação, né? Nenhum jogador que não tenha qualidade não iria movimentar aí em 2 transferências quase 50 milhões de euros, né? É esse o atleta que o Cruzeiro quer e que negocia, e com uma negociação bem encaminhada e a expectativa de um desfecho positivo nos próximos dias. Claro que por se tratar de um grande jogador, né, de uma possível grande contratação, isso aí tem termos importantes para que tudo esteja ali no papel e a negociação seja totalmente fechada. Mas a expectativa é boa, vamos aguardar aí os próximos dias. E, fechando com o Luiz Sinisterra, o Cruzeiro parte para uma outra opção. Claro que tem um leque de nomes aí que o clube vem conversando. Quando a gente falava nos últimos dias e todo mundo achava que era o noticiário está repetido, é porque eram esses nomes aí que o Cruzeiro vinha conversando, né? E avançando aos poucos, sem chamar a atenção do mercado e assim vai. Mas a ideia é ter 2 atacantes aí para esta janela de meio do ano. Um devendo ser o Luiz Sinisterra, e que assim seja, e o outro ainda a gente vai em busca deste nome. Emerson Pansieri tem detalhes do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Cruzeiro que vai decidir a Copa do Brasil em casa, no Gigante da Pampulha. Um abraço, boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, Cirilo. Um abraço pro Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, o Cruzeiro então decidindo em casa essa vaga para a semifinal da competição, confronto histórico, né? O clássico contra o Atlético, com certeza é um jogo que há uma preparação toda feita diferente, né? A concentração é outra, o nível de entrega é maior, tudo é diferente e vai ser colocado pela comissão técnica do Mister Leonardo Jardim quando chegar o período desses jogos. Antes, o Cruzeiro tem o duelo contra o Mirassol. Partida segunda-feira, 8 horas da noite, retomada do Campeonato Brasileiro, né? A segunda fase da competição. E o Cruzeiro quer tirar, né, essa energia ruim, vamos colocar assim, da última derrota dentro de casa para o Santos. E aí a resposta era um jogo fora, que o Cruzeiro também vai bem. Interessante, né? O Cruzeiro jogando como visitante, ele vem de 9 partidas sem perder. São 6 vitórias e 3 empates. Então, sabe que é jogo difícil contra o Mirassol, vai ser partida complicada fora de casa, mas o Cruzeiro quer dar essa resposta imediatamente no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu falo de programação, eu falo do que está por vir, tem baixas na equipe do Cruzeiro, tem também, porque antes vamos falar sobre contratação. O Cruzeiro está no mercado, à procura de reforço, o Cruzeiro quer jogador para lado de campo, e aí um nome que o Cruzeiro busca, né, e tá conversando e tá entrando em contato com ele, tá buscando entendimento, é o do Luiz Sinisterra, ou Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra, jogador que já foi do Leeds. Então é um atleta que já disputou, na verdade disputa a Premier League, é um jogador de 26 anos, e aí, Cirilo, uma coisa que pesa, faz o lado de campo, é um jogador que não é tão experiente assim, ou seja, está num perfil que deseja o Mister Leonardo Jardim, inclusive foi nossa manchete hoje da reunião da turma do Bate-Bola. E o Pedro Júnior disse hoje também aos companheiros lá no Rio de Janeiro, o Matheus Dantas, que estava lá com o Wellington Campos fazendo essa cobertura para Itatiaia. A gente trabalha na nossa parte de mercado bem em sigilo, bem interno, com a participação intensa do Mister Leonardo Jardim. Sobre o Sinisterra, é um jogador interessante, está dentro de um planejamento, mas a gente só fala em nomes quando estiver assinado, concretizado, para não ter nenhuma interferência. Cirilo, é inevitável falar, por exemplo, de jogadores que estavam próximos ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro esteve muito próximo aí do Matheus Gonçalves,
Cruzeiro quase contratou o jogador. O Sarmiento também é um jogador que esteve muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro, mas na hora de fechar o contrato não fechou. Então, com essa dose de tranquilidade, paciência, saber que a negociação tem aquelas 5 etapas que o Leonardo Jardim disse há umas 2, 3 entrevistas atrás, ele falou dessas etapas de uma contratação, é um nome sim que interessa e que o Cruzeiro poderia buscar um empréstimo desse atleta para depois contratá-lo em definitivo. Cirilo. O Panzi, o jogador teve números mais interessantes no futebol holandês, né? Números até bastante elevados, que geraram uma boa venda, inclusive, ao futebol inglês. No futebol inglês, números ainda não tão positivos. Eu queria que você falasse quanto à característica, o que ele pode entregar a esse Cruzeiro, o que pode adicionar ao futebol brasileiro, o Sinisterra, que pode chegar ao Cruzeiro em breve, Edu. É jogador de seleção, né? O Pansieri, quando fala que não é muito experiente, é porque ele não tem mais de 30 anos, vamos dizer assim, né? Porque experiente em termos de rodagem ele é, né? É jogador de seleção, de Copa América, de eliminatórias de Copa do Mundo, de muitos anos de Premier League. O melhor momento dele foi no Feyenoord, em 2021, quando teve muitos gols, assistência, jogador que faz o lado de campo, o lado esquerdo preferencialmente, bom finalizador. Tecnicamente é muito bom jogador, mas muito bom mesmo, só que tem convivido muito com lesões, mas muito mesmo, e tem prejudicado a carreira dele, longos períodos parado. Eu acho que é uma aposta na qualidade que o Cruzeiro faz no Sinisterra e de recuperar o atleta, como várias vezes já aconteceu aqui no futebol brasileiro. É claro que o nosso calendário, ele judia um pouco, aliás, ele judia muito, né, do atleta, mas no caso do Cruzeiro são 2 competições, tem o brasileiro, a Copa do Brasil, mas é um cara que, em termos de qualidade técnica, entrega aquilo que o Jardim quer. Jogador do 1 contra 1, jogador tem um bom passe final, é bom finalizador, eu repito, mas o Cruzeiro tá atento. Evidentemente, o Cruzeiro está atento ao recente histórico de lesões do colombiano. Mas vamos aguardar. Estando bem fisicamente, para mim, uma baita contratação é jogador para colocar o Wanderson no banco. Siga Emerson Pansieri. E dentro dessa linha, o Cruzeiro, então, vai tentar acertar essa contratação. E o Cruzeiro também está no mercado à procura de outro atleta que possa atuar do lado de campo, né? Essa é a verdade. Muita gente acha que o Cruzeiro está parado, que não está chegando jogador. Não. O Cruzeiro fez algumas opções de mercado que não deram certo, que não avançaram. Mas é a ideia, né, da diretoria de futebol do Cruzeiro, com o Pelaipe, com o Pedro Júnior, com o Pedro Lourenço, a chegada de mais um atleta. Agora, será que isso significa a saída, por exemplo, do Lautaro Dias? É uma pergunta. Por quê? O Lautaro Dias, o Cruzeiro, num primeiro momento, não queria negociá-lo por empréstimo. E chegaram algumas coisas de empréstimo. Nada tão grandioso assim, em termos de valores, nada disso. E aí, pesou o fato do Cruzeiro também querer, vamos colocar assim, não perder tanta grana. Porque pagou mais ou menos 15 milhões de reais para ter o atleta quando ele foi contratado do Independente Del Valle. Só que ele vem atuando muito pouco. Se vocês forem olhar o jogo contra o CRB, ele até foi relacionado, mas não entrou em campo. Na verdade, ele não foi nem relacionado. Ele foi relacionado para o jogo do Botafogo, no Rio de Janeiro. No jogo do CRB, ele nem viajou por uma questão de desgaste. No último jogo, contra o Santos, ele foi relacionado, mas não foi utilizado. Ou seja, a minutagem está baixa e aí fica muito difícil, muito complicado de negociar. Com essas chegadas de atletas, como o Cruzeiro está fazendo, por exemplo, essa do colombiano, é um indício forte, Cirilo, que é um atleta que pode deixar a Toca da Raposa a qualquer momento. E aí o Cruzeiro talvez até disposto a negociar por empréstimo. Ô, Cirilo, hoje o Cruzeiro teve, né, inclusive o nosso Wellington Campos entrevistando o Pedro Júnior ao vivo no Rádio Esportes, né? Tinha o Vitor também, representante do Atlético, mas o assunto relacionado ao Cruzeiro é que o Cruzeiro também conversou com o Samir, né, com o presidente da CBF, tava o Pelaipe, tava o Pedro Júnior, e nessa conversa, acredito que entre os assuntos também a arbitragem do fim de semana, o que aconteceu com o Cruzeiro e o Wilton Pereira Sampaio. Quem cuida dessa parte da arbitragem é o Rodrigo Sintra, todo mundo sabe disso, mas está todo mundo, vamos colocar assim, debaixo da chancela e do trabalho do presidente. Então, é um tipo de cobrança
de tudo aquilo que aconteceu. O Cruzeiro se sentiu prejudicado em outros lances também, não só o do Matheus Pereira, que resultou no gol do Caio Jorge, mas algumas outras marcações. E até por conta dessas marcações, o Cruzeiro com alguns atletas que estavam pendurados fora do jogo contra o Mirassol. Lucas Homero, Christian e Kaique, esses atletas não encaram o Mirassol na segunda-feira, na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foram vários assuntos colocados com o presidente da CBF, a arbitragem também foi um deles. O time volta aos trabalhos nesta quarta-feira à tarde, pensando no compromisso então contra o Mirassol, e aí um tempo bom para os atletas trabalharem a parte física, essa questão emocional também. A parte física foi algo que o próprio Panzi falou na jornada esportiva passada, né, nessa derrota do Cruzeiro para o Santos, e que o Leonardo Jardim também admitiu durante a entrevista. Cirilo. Bom, Emerson Pansieri. Ô, Panzi, há pouco o Pansieri falava sobre o Lautaro Dias e sobre as opções ofensivas aí do Cruzeiro. O Lautaro não tem jogado, né? Inclusive na Série A, tô vendo aqui, ele tem 5 jogos. Pegando aqui outras competições, na Copa do Brasil acho que ele não jogou. Acho que ele não entrou nos jogos da Copa do Brasil. Mas isso tudo para dizer que ele não tem jogado, não tem feito parte em cenário algum das opções do Cruzeiro. Entrou lá no finalzinho, nos acréscimos contra o Botafogo, mesmo cenário lá contra o Fortaleza, enfim. Mas não vem fazendo parte. Acho que se tiver proposta, não faz sentido o Lautaro permanecer. A não ser que seja uma proposta horrível, né? Me chama atenção quando o Cruzeiro contra o Fortaleza lá estava vencendo bem o jogo, né? Sim. Contra o Botafogo também. Sim. Então o Lautaro não é o atacante que vai resolver problema do Leonardo Jardim. Ele é o cara que entra ali pra você gastar um tempo pra ganhar final. Um tempinho. E, cara, numa boa. Ou seja, não é o cara que interessa ao técnico do Cruzeiro nesse momento. E é compreensível, muito mais por culpa, entre aspas, do Lautaro, que não tem jogado bem, que não jogou bem sob comando do Leonardo Jardim. E aí não dá pra gente dizer que é um problema do treinador, porque o Leonardo Jardim, se tem uma coisa que ele fez desde que chegou ao Cruzeiro, foi recuperar atleta. Ele recuperou vários jogadores. Quem não se adaptou foi embora, e quem não conseguiu recuperar o seu bom futebol acabou perdendo espaço. O Lautaro é um, o Wallace é outro, e o Pansieri falando aí de reforços chegando, o Sinisterra para o setor ofensivo, para o lado do campo, o Lautaro vai sobrando ainda mais.